Boa noite a todos e todas. Mais uma vez a gente está aqui para a nossa terceira live, né? E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão da terra, ou da terra, isso mesmo, onde nós trabalhamos o teto e trabalhamos, e onde iniciamos com o trabalho. E assim, a gente, como eu estava falando, né, a gente vai iniciando hoje com duas mulheres belíssimas, né? Que estão aqui para nos ajudar nesse momento de reflexão sobre a questão da terra. Então, a gente tem aqui a arquiteta Sandra Cocai, que é arquiteta urbanista da Fundação dos Direitos Humanos, Bento Rubião, Bento Rubião e conselheira da CAU-RJ e da IAB-RJ. Também temos a Viviane Souza Tandelli, que é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. E assim a gente vai iniciar a nossa terceira live hoje sobre o comando do senhor Tobias. Então, mas antes disso, né, Tobias, a gente reza para que a gente tenha uma noite agradável e que a gente tenha um resto de semana calma, com muita saúde, com muita paz, com muita coragem, e que a gente vai iniciar a, a, a sexta-feira com a ação do Dia do Pobre. O sábado a gente vai ter um fórum sobre a questão da campanha da fraternidade. E no domingo a gente tem uma missa e a gente também tem uma inauguração do espaço de banho para a população em situação de rua lá na Catedral. Então, vamos rezar um Pai Nosso e depois é com você, tá, Tobias? Então, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é com você, Tobias. Muito obrigado, Tânia. Bem-vindos, bem-vindas nesse nosso encontro. Como a Tânia lembrou, nós já tivemos dois encontros, os três de Francisco. Hoje a Viviane e a Sandra vão nos falar sobre o sagrado direito à terra. Vai começar com a Viviane, que tem uma apresentação para nós, e em seguida a Sandra. Nós vamos ter 20 minutos. Quando estiver faltando 3 minutos, eu aviso, ou seja, eu aviso nos 17 minutos. A minha tarefa é sempre tarefa árdua, de ter que interromper as pessoas, paciência. Viviane Tardelli, doutora Viviane, é defensora pública, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. A fala é sua. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Eu que agradeço mais uma vez o convite da Pastoral de Favelas. Para mim é um prazer enorme estar aqui para debater esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Como o Tobias falou, eu sou defensora pública. Atualmente eu sou defensora em Angra dos Reis, mas eu fui coordenadora do Núcleo de Terras e Habitação de 2020 a 2024 e tive a oportunidade de atuar em diversas comunidades, em prol do direito à moradia, em conjunto com a Pastoral de Favelas e com tantas entidades que defendem o direito à moradia. A Sandra também que está aqui é uma defensora árdua do direito à moradia nas diversas frentes, diversas camisas que ela veste. E o tema, né, que me foi passado para falar hoje nessa live, né, sobre a terra e com uma especificidade, né, que eu vou tratar aqui das áreas de especial interesse social, que é um pontinho dentro desse tema. Vou colocar aqui a minha apresentação para vocês. Espera aí. Vejam se está aparecendo agora. Ainda em tela simples, não está em Veja tela. se agora está em tela cheia. Não, não está. Agora sim, tela cheia, Oi? perfeito. Ótimo.
Então, eu preparei uma apresentação básica, mas é mais para ser um norte, não é tanto para a gente ficar focado, só para a gente poder pensar e passar por alguns conceitos básicos. Vou tentar falar dentro do tempo que me foi passado. Primeiro, começando com o direito à moradia, né? O direito à moradia como um direito fundamental, que a gente não pode esquecer. Tem uma peculiaridade que a gente, na nossa Constituição, ele só foi inserido no ano de 2000, através de uma alteração que a gente chama de emenda constitucional, e ele é um direito social. O que que isso significa? Ele é um direito social que ele depende para ser implementado de uma política pública do poder público. Além disso, ele é um direito fundamental, que ele é essencial à existência do ser humano, porque ele também ele consegue efetivar, quando ele é implementado, a dignidade da pessoa humana e garantindo também a igualdade material, porque não basta você ter direitos previstos na Constituição, como vários direitos que a gente tem, sem que esse direito ele seja implementado. Então, para que esse direito ele saia, que a gente chama de sair do papel e de fato começar a valer, são indispensáveis várias políticas públicas que são responsabilidades do poder público executivo, né? No caso, Estado, municípios, governo federal, União, através da União e Distrito Federal, né? E quem hoje no Brasil tem acesso à moradia, né? A gente sabe que o item moradia, principalmente pensando na cidade do Rio de Janeiro, é um item muito caro na prateleira. Normalmente só consegue acessar a moradia formal, né, de acordo com, considerando todas as formalidades que a lei prevê, que é escritura pública, você tem uma série de formalidades realmente que você precisa observar para você ter acesso ao que a gente chama do direito formal à moradia. Na prática, no Brasil, grande parte das pessoas elas não têm essa formalidade observada. A maior parte das moradias elas são exercidas através do que a gente chama de posse, não a propriedade propriamente dita, mas eu não vou entrar nesse debate aqui, que é um debate que não é objeto do do nosso debate hoje, essa questão. Em contrapartida, a maior parte da população vulnerável, como vocês estão vendo aí nessa foto, essa foto, inclusive, foi uma foto tirada em uma das atividades que nós fizemos no Rio, ali nas proximidades do Rio Acari, no Jardim América, uma visita que nós fizemos de mapeamento de várias moradias que estavam em situação de risco iminente de desabamento. São moradias que quem conhece a localidade ficam, elas margeiam o rio Acari e não é incomum a gente ter incidente de deslizamentos, de pessoas que quando tem chuvas intensas elas acabam perdendo tudo que construíram ao longo de anos por conta das cheias, das enchentes. E é um problema que se perpetua por muitos e muitos anos e não é uma especificidade do Rio Acari. A gente tem várias localidades na cidade do Rio de Janeiro que apresentam esse problema. Aqui mais uma foto tirada também de situações de moradias, as moradias que a população vulnerável consegue acessar, né? Seja próxima a rio ou algum canal de esgotamento, ou seja, às margens de uma encosta, né? Muito comum na cidade do Rio de Janeiro, nas diversas favelas que existem. E aqui também eu trouxe alguns, só para ilustrar essa discrepância, essa diferença que existe de quem tem acesso à moradia formal e quem não tem acesso à moradia formal, que são os diversos incidentes que acontecem, né, e com frequência na nossa cidade, né, de grandes chuvas, enchentes, que acabam dizimando diversas vidas e levando também as moradias dessas famílias, né? Aí aqui eu coloquei uma foto só para ilustrar em 2010 aquela tragédia que teve no Morro do Bumba, né? E era uma situação bastante evidente, que todo mundo sabia que ali antes era um lixão, e ainda assim não houve nenhuma atuação do poder público, era uma tragédia que a gente chama de anunciada, como na época se falou. Aqui mais um caso em 2011 da região serrana, em que a gente teve mais de 900 pessoas mortas naquela tragédia que aconteceu na região serrana. Em Angra dos Reis, né, que é hoje o município que eu atuo, também é um município que tem grande incidência relacionada à questão de chuvas, com muito deslizamento, porque é uma região de serra também, e muita mata atlântica.
E aqui o mais recente e mais, digamos assim, que ficou mais em evidência, a tragédia que aconteceu em Porto Alegre, que os estudos que foram realizados pelo Observatório das Metrópoles, eles apresentaram que mesmo considerando que toda a localidade foi atingida, os mais pobres sempre são os mais atingidos dentro dessas catástrofes, né? E isso gera algumas reflexões para a gente, né? É, direito à moradia e direito à cidade. Será que todo mundo tem realmente direito à moradia e à cidade na prática, né? A gente tem, como eu falei, anteriormente, um problema sério com o alto custo das moradias na cidade no país inteiro, mas principalmente na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma cidade que ela vai sendo pensada muito pela lógica da especulação imobiliária, não se pensando numa cidade que seja para todos, todos e todas, mulheres, homens, crianças, pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente, infelizmente, ainda tem essa dissociação de uma cidade que é muito pensada para quem pode acessar moradia cara. E, além disso, não bastasse todo esse problema em torno é, da configuração do acesso pela questão da renda, a gente ainda tem algumas condutas do poder público que muitas vezes elas aumentam esse problema da moradia na nossa cidade. Porque a gente sabe, né, a Pastoral de Favelas, que é histórica na defesa da moradia aqui na nossa cidade em especial, ela acompanhou muitos movimentos que aconteceram de tentativas de remoções de algumas favelas e comunidades na nossa cidade. E muitas dessas ameaças, e algumas inclusive que se concretizaram, muitas dessas ameaças é sempre mais ou menos a lógica parecida, né? Era uma área em que muitas pessoas não ligavam, era uma área que ninguém queria morar, famílias mais pobres passaram a residir naquele lugar, se organizaram e ali começaram a desenvolver sua vida, até que em um determinado momento aquela área que antes não era uma área desejada passou a se tornar uma área atrativa do ponto de vista do mercado imobiliário. Isso a gente sabe que aconteceu, por exemplo, na região da Zona Sul, né, ali principalmente na área próxima ao Lagoa, Leblon, e várias famílias que foram realmente retiradas, aí tem o Morro do Pinto, etc., que passou, quando se passou a ter interesse, ser interessante do ponto de vista lucrativo, os pobres já não podem morar mais naquela localidade. Então a gente teve esses movimentos desde a época da ditadura militar, mas não é uma especificidade dessa época, porque ainda nos anos 2000 nós vivemos várias situações em que, apesar das pessoas terem algum tipo de formalidade jurídica que as permitia que elas continuassem morando ali, como, por exemplo, a concessão de uso para fins de moradia, que era o caso da Vila Autódromo, que todos sabem, ainda assim se tentou remover essas famílias. Então, a gente tem sempre, em algumas situações que a gente vivenciou e presenciou na nossa cidade, caminhando do lado, né? O interesse imobiliário, o interesse econômico e aquela coisa de limpeza mesmo da área. Agora os pobres não são mais interessantes, então a gente precisa construir um empreendimento. Imagina um empreendimento imobiliário de alto padrão e a pessoa não quer olhar pela janela e ver uma comunidade, assim, falando português bem transparente e claro. E a gente teve vários episódios muito a partir dos grandes eventos, né? As obras das Olimpíadas, do Porto Maravilha, mas como eu falei, isso também não é uma peculiaridade de tudo isso que foi vivenciado no pré-Olimpíadas, pré-Copa do Mundo. A gente também tem ainda hoje algumas intervenções urbanísticas e alterações na própria legislação que elas não colocam claramente como objetivo uma remoção, mas quando você vai entender e estudar do ponto de vista urbanístico, você começa a entender, mas peraí, reviver centro, por exemplo, que a gente já está na fase 2 até onde eu acompanhei. Reviver, aí você dá a ideia de que aquilo ali estava morto. E realmente a gente sabe que tem algumas questões no centro do Rio que realmente eram espaços abandonados que precisavam de olhar e de uma atividade para aquilo poder voltar a se movimentar. Contudo,
existem pessoas que moram no centro, e não são poucas pessoas. Quando eu estive à frente do Núcleo de Terras e Habitação, nós chegamos a fazer um mapeamento, e só de ocupações que o Núcleo de Terras atendia eram cerca de 58 ocupações, fora as outras ocupações que não são atendidas pelo NUT, são atendidas por movimentos sociais, por advogados populares, ou que são da competência da Justiça Federal, então fica a cargo da Defensoria Pública da União. E outras ocupações que não chegaram a ter problemas jurídicos a ponto de precisarem da atuação jurídica do núcleo de terras. É, então, a gente tem também essas alterações urbanísticas que olham para a cidade e não pensam nas populações vulneráveis que moram naquele lugar e que, de fato, dão vida àquele lugar. E aí, pensando nisso, né, de toda essa problemática, né, aqui mais um exemplo, aqui é na Vila Autódromo, de você vê ao fundo um empreendimento sendo erguido, um já pronto, e aqui onde a comunidade na frente as pessoas não poderiam morar, né? Aqui mais um exemplo. E aí, pensando em todos esses problemas que os defensores na época vivenciaram, em especial nesse período de pré-grandes eventos, né, a gente vai tentando pensar em defesas jurídicas para possibilitar a permanência dessas famílias. E um dos instrumentos que foi fundamental na defesa dessas famílias foi justamente a área de especial interesse social, que é o ponto que eu vou tratar hoje com mais especificidade. A área de especial interesse social é um instrumento de política habitacional que ele foi, no Rio de Janeiro, ele existe desde o plano diretor de 92. Qual era a lógica na época que ele foi implementado? Era uma forma de você reconhecer a existência de favelas e comunidades, pensando uma intervenção urbanística. Vou dar um exemplo. O Favela Bairro, por exemplo, quando ele foi pensado e desenhado, ele olhava assim, não, nós vamos intervir na comunidade, sei lá, do Caju. E aí, então, eu vou declarar aquela área como de especial interesse social para possibilitar reconheço a existência daquela comunidade, possibilita uma intervenção urbanística naquela localidade. Então, era uma forma, digamos assim, de planejar essas intervenções urbanísticas. E também, em contrapartida, né, você garantia a permanência daquelas famílias que iam continuar ali após as intervenções, né? Só que isso foi se repetindo, a área especial de interesse social apareceu nos outros planos diretores seguintes e sempre teve uma resistência muito forte do Poder Executivo Municipal de só pensar em categorizar como áreas de especial interesse social aquelas localidades, aquelas comunidades que eles tinham planejamento para um dia fazer algum tipo de intervenção. Em contrapartida, as famílias, as comunidades começaram a movimentar não só o pleiteando do Poder Executivo, mas principalmente do Poder Legislativo, que no nosso município é possível que o Poder Legislativo declare áreas de especial interesse social, e passaram a ter leis específicas declarando algumas comunidades como áreas de especial interesse social. Por quê? Apesar de você não ter um planejamento em termos de intervenção urbanística, você tinha um instrumento que garantia ali uma permanência naqueles espaços. Quando veio a lei 13.465, né, que é a lei mais conhecida como a Lei de Regularização Fundiária, ela veio facilitando os instrumentos de REURB, né, de regularização fundiária. Qual era a ideia que se pensou? Não, agora, com a facilitação da regularização fundiária, o poder público municipal vai começar a ampliar as áreas de especial interesse social. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Quando veio a revisão do plano diretor, em 2021, né, a lei foi editada em 2024, mas a revisão começou em 2021 e durou 3 anos. Né? No primeiro momento, foi formado grupos temáticos para que esse debate acontecesse ainda dentro do executivo. Então, tinha participação dos técnicos da prefeitura, da sociedade civil organizada, de movimentos populares. E aí, dentro dessas reuniões, vários temas polêmicos foram debatidos. No final, se chegou à conclusão que era importante você, além de ter as áreas de especial interesse social, você também criar o que a gente chamava de zonas de especial interesse social. E aí, nesse aspecto aqui, a gente passou a ter uma coisa muito peculiar no Rio de Janeiro, porque a maior parte dos urbanistas, eles usam o termo AES e ZEIS como se fosse a mesma coisa.
e vocês vão ver que em outros estados, ora eles falam os ex, ora eles falam a ex. No Rio de Janeiro, o que que se pensou em fazer? A gente tem a área de especial interesse social, que é, digamos assim, uma comunidade em que é pensada ali uma intervenção urbanística para o futuro, essa era a visão da Secretaria Municipal de Habitação. E, além disso, a Secretaria Municipal de Planejamento pensou no quê? Não, a gente vai também criar as zonas de especial interesse social. Porque a Sandra sabe explicar isso melhor do que eu, porque é arquiteta e urbanista, mas a cidade ela é dividida por várias zonas. E dentro dessas zonas, você tem as atividades que são possíveis e que são predominantes. E aí, a lógica da Secretaria Municipal de Planejamento na época foi pensar o seguinte: cara, todas as zonas que existem na cidade, elas são pensadas a partir da lógica do planejamento urbano e são consideradas nas horas das intervenções as grandes intervenções públicas, né? Agora, as comunidades, as favelas, elas não são consideradas, elas não estão dentro de nenhuma zona. Elas obedecem à lógica da zona, sei lá, ali ela está dentro de uma área que é zona de atividade econômica. Por exemplo, Caju é uma zona de atividade portuária ali dentro dentro da lógica do que funciona ali naquela localidade. Então você não tem um olhar específico dentro daquele espaço para aquela comunidade. E aí a ideia era o quê? Você cria uma zona, você mapeia aquela área, cria uma zona diferenciada, considera aquela zona sobreposta às outras zonas, que com isso você consegue pensar o planejamento urbano a partir daquelas comunidades também. Só que isso gerou uma polêmica na época, tanto da parte de vários arquitetos urbanistas, falando, não, não pode ser duas coisas, para que a gente vai criar duas coisas? É só área de especial interesse social. E por conta disso, foi criado um grupo de trabalho dentro do Conselho Municipal de Planejamento Urbano para se debater e se chegar a um consenso. Antes da lei ir para a Câmara Municipal, eles também foi incluída, que foi uma coisa que não foi debatida nesse grupo temático, um limite de 500 unidades habitacionais para poder ser a ZEIS. E aí, com isso, também gerou uma outra polêmica, porque tanto a Defensoria, né, através do Núcleo de Terras, quanto os movimentos sociais, as populações, as comunidades, através do Conselho Popular, acreditavam que esse limite eles poderiam diminuir muito as zonas de especial interesse, porque poucas comunidades poderiam ser mapeadas dentro dessa lógica. E aí, por conta disso, além de ter essa polêmica rolando no debate do plano diretor, foi dentro dessa comissão que foi criada dentro do Conselho Municipal de Planejamento Urbano, também foi desenvolvida uma outra categoria, que a gente chamou de AEs 3. Por quê? Como eu falei antes, desde 92, a lógica das AEs, elas foram pensadas a partir da lógica da Secretaria Municipal de Habitação, que era o quê? Eu planejo intervir aqui, então eu declaro área de especial interesse social e entro com uma intervenção urbanística. E se defendia o contrário. Não, a ex não é só para intervenção urbanística. A lei tem que ser um instrumento de proteção da permanência dessas famílias na localidade em que elas estão. E aí, quando esse debate sobre a ex estava acirrada, o conselho, o CAU, na época, através até do colega do arquiteto Lucas, a defensoria, né, lá pelo Núcleo de Terras e o Conselho Popular, o que fizeram? Os três se uniram junto com uma técnica que que pensa muito esse debate sobre as favelas e as comunidades. E nós começamos a pensar numa terceira categoria, que foi a ex-3, que é essa que está aqui no slide. E qual era a ideia da ex-3? Porque a gente pensava assim, não, se a Secretaria Municipal de Habitação ela não quer incluir todas as comunidades que são mapeadas pelo SABREM, a gente precisa ter uma outra categoria para que essas comunidades, essas favelas tenham estabilidade para que numa eventual disputa judicial ou tentativa de remoção pelo próprio poder público, a gente tenha um instrumento jurídico que a gente consiga fazer a defesa dessas comunidades. E aí a ideia foi incluir esses assentamentos que eram existentes há mais de 5 anos. Qual foi a lógica? Trabalhar a mesma lógica que existe da regularização fundiária, que exige os 5 anos, a partir de um marco temporal.
considerando também que é o tempo de que a lei prevê um menor marco temporal para o reconhecimento da propriedade através da uso capião. E aí colocamos, considerando os assentamentos identificados pelo SABREM ou até pelo próprio IBGE, que na época usava o termo aglomerados subnormais, né, na época que estava sendo um debate, depois o próprio IBGE reviu e passou a chamar de favelas e comunidades urbanas. E aí, com isso, né, foram vários debates, né, tentou-se que esse artigo não passasse nessa alteração. No final, teve uma grande mobilização dos movimentos sociais, das comunidades, através de uma audiência pública que a Defensoria fez dentro da sede. E dessa audiência pública, ela foi extremamente fundamental para que as pessoas entendessem que se não houvesse mobilização popular para que esse pleito ele continuasse do jeito que se estava pensando e que a questão do limite das 500 unidades elas não continuassem na versão final. No dia seguinte, eu lembro que a gente chega para participar da audiência pública e tinha uma fila enorme na frente da, da Câmara Municipal, que eram justamente as comunidades, os movimentos populares, adentrando para poder fazer esse pleito e lutar para que essas duas categorias elas pudessem ser mantidas no plano diretor. E aí, no final, a gente teve essa redação aqui. A conquista foi a retirada do limite de 500 unidades, de 500 moradias, e isso representa também um avanço significativo de considerar essas locais dentro do planejamento, do zoneamento e do planejamento urbano, e também a manutenção da categoria E-Street, que foi criada justamente para dar segurança jurídica para essas famílias, né? A gente colocou aqui, ó, como eu falei, o marco temporal e essa questão da gente não pensar só na ex como categorias que sejam apenas para poder pensar numa intervenção urbanística pela Secretaria Municipal de Habitação. Apesar disso, a gente ainda tem algumas questões que precisam ser resolvidas, né? Atualmente, na cidade está sendo debatido o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que, salvo engano, vão ter algumas audiências ainda esse mês para poder finalizar a redação final. E uma das coisas que ficou pendente do plano diretor e que eu acredito que deve estar sendo objeto de debate lá no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social é justamente a falta de unificação das diversas camadas de AEs que existem, né? Porque a gente tem, como eu falei, tem a Secretaria Municipal de Habitação, tem a ES, que na época quando não era a Secretaria Municipal de Habitação, mas era dentro do planejamento urbano, foram mapeados pela SMPU. Tem as AEs do Legislativo, que não são muitas, né, dentro do universo, e tem as AEs que, dentro de uma lei dentro do bairro Maravilha também. Então a gente tem vários universos de AEs e que precisam ser unificados para a gente poder entender o panorama, até para poder pensar em termos de política pública, de intervenção nesses espaços, de melhoria da qualidade de vida dessas famílias, né? Então, isso se faz necessário, espero que no plano municipal isso esteja avançando, né? Tem também a ex em duplicidade, a ex que são mapeadas pela SMH e também são dentro de leis que foram consideradas também a ex, apesar de já serem, e um grande mapa das AEs e das próprias zonas de especial interesse social. E das minhas considerações finais, né? Como eu falei, né, as ex foram demarcadas nos mapas de zoneamento que não se levou em consideração esse critério do número, que eu acho que isso foi um grande avanço para a luta de permanência das famílias e das comunidades na cidade do Rio de Janeiro. A questão da ex-3, ela acabou trazendo mais segurança jurídica. Então, hoje, quando um defensor na cidade do Rio de Janeiro recebe um caso para poder analisar em que aquele grupo está sendo ameaçado de remoção, uma das primeiras coisas a se fazer é olhar, peraí, deixa eu ver se aqueles são a ex-3, porque eu já tenho uma grande defesa para poder levantar, seja nos processos administrativos, seja nos processos judiciais. E por fim, né, como consideração final, é mostrar que
apesar da gente ter uma cidade que muitas vezes é planejada e não é pensada para as comunidades, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, é importante que toda a população entenda, né, principalmente a população mais vulnerável, que a participação nesses espaços de debate, de construção, de alteração legislativa, ela se torna fundamental, porque sem a luta popular, sem pressão, a gente não consegue impulsionar essas alterações que são extremamente favoráveis na defesa dessas categorias, que vão acabar fortalecendo o direito à moradia e a permanência dessas populações nesses espaços vulneráveis. Era isso, acho que espero ter falado dentro do tempo e agradeço mais uma vez ao Tobias, a todos pelo convite, pela participação. Obrigada. Nós que agradecemos, nós que te agradecemos. Excelente, excelente, Viane. Muito obrigado mesmo. Sandra Kokudai, utilizarei os mesmos tempos e os mesmos recursos contigo, ok? É contigo, fique à vontade. É, dá para me ouvir bem? Estamos te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Então, boa noite. Queria agradecer o convite, assim, né, da Pastoral de Favelas e a Pastoral do Povo de Rua, né, por estar partilhando esse momento com vocês, né. Eu acho que é muita alegria, né, estar participando da Semana Mundial dos Pobres, né, nessa perspectiva que a gente tem, né, de 2026, né, tem uma campanha da fraternidade com esse tema, né, fraternidade e moradia, né. Acho que a apresentação da Vivi, né, da Viviane, mostrou, né, de como que é crítica a situação de moradia do nosso povo, né? E é em defesa da vida, né, que a gente luta por moradia, né? O meu cordão umbilical, né, tá na Fundação Bento Rubião, né, que é uma fundação de direitos humanos que teve sua origem, né, junto com a Pastoral de Favelas, né? E eu sempre trabalhei com moradia urbana, né? Direito à moradia urbana. Mas de uns tempos para cá, né, até por ter mais consciência em relação à nossa alimentação, né, da onde vem nossa comida, né, o que que a gente sustenta quando a gente se alimenta, né, eu comecei a ver a situação de moradia também do campo, né. Então eu vi que muitas pessoas, né, que produzem nossos alimentos, né, os alimentos maravilhosos, né, dos assentamentos de reforma agrária, vive uma situação de moradia também muito precária, né? Assim como a gente vê na cidade, no campo também, muitas vezes um agricultor, né, um assentado, um acampado, mal tem um sistema de irrigação, né? Ele produz aquele aipim, aquela comida maravilhosa, né? Na base do regador, né? Muitas vezes nem tendo acesso à água da nascente, não conecta a água da nascente à sua própria moradia, né? Muitos vivem ainda em barraco de lona por 10 anos, envelhecem, né? Sem ter uma condição digna de moradia, né? Então, com isso, eu me despertei até para pensar a questão da moradia no campo e também essa reflexão da nossa relação campo e cidade, né? Que, e daí eu acho que eu resgatando um pouco, né? A questão do Papa Francisco, né, que fala desse cuidado com a casa comum, né? Ele faz essa relação de que nosso corpo é a nossa primeira morada, né? Então, quando a gente cuida da nossa alimentação, a gente está cuidando dessa primeira morada, né? E que a gente precisa dessa vivência fraterna, né? De cultivar nessas relações, nessa fraternidade, nas relações de vivência no bairro, né? Nas relações de vizinhança, na cidade, né? E que isso a gente está perdendo muito, né? Assim, eu acho que nos últimos tempos, né? Eu acho que com uma sociedade individualista, consumista que a gente tem, né? E onde a gente muitas vezes encontra ainda esse resquício de vida de comunitária, né? É nas comunidades mais populares, né? Mesmo com toda essa violação de direitos, né? As pessoas ainda conseguem manter alguma relação, né? Isso quando o Estado permite, né? Quando não tem as operações policiais, como a gente viu recentemente aqui no Rio de Janeiro, que é triste de ver, né? Assim, a situação de pessoas que perdem a vida, né? Com uma ação do Estado, né? Não é esse Estado que a gente quer presente na vida das pessoas, né?
E, e dentro dessas violações, né, e desse cuidado, né, de quem cuida da terra, né, quando a gente fala no acesso à terra, né, antes do acesso à terra, a gente tem que garantir a permanência de muitas comunidades, né? A gente tem aí uma luta grande, né? Acho que agora na COP30 está forte, né? Tá pela questão climática, né? A gente está vendo a importância dos povos tradicionais, né? E de como nessa violação de direitos, né? Essas pessoas, né? Essas comunidades que cuidam da terra, né? Muitas vezes elas estão em processos de desterritorialização, né, de perda de seus territórios, né, por ações de interesses não só na cidade. Na cidade a gente tem interesse do capital financeiro e imobiliário, né, mas no campo tem os interesses do agro, dos negócios, da mineração, né, que desterritorializa essas comunidades, né, e elas têm uma importância fundamental, né, que sim, acho que nessa questão da emergência climática que a gente vive, né, se a floresta existe é porque tem uma população indígena, né, que cuidou, manipulou, né, aquela terra, aquelas plantas e viveu de forma integrada, né? Então a terra, né, essa relação com a terra, ela vai muito além, né, de uma mercadoria, né? É uma relação de preservação da vida, da cultura, né, do nosso povo, né? E eu acho que quando o Papa fala da casa comum, né, ele fala exatamente dessa relação que a gente tem, que a gente faz parte dessa terra, né? A terra, a gente cultiva a nossa espiritualidade, nossas práticas culturais a partir dessa terra. E isso, em muitas situações, vai se desconectando, né? Muitas vezes por essa violação, por essas ações de despejo, né? De remoção dessas comunidades, né? E acho que isso é algo importante para a gente estar, quando luta pelo direito à terra, né? Tá pensando, né, que acho que hoje em dia é fundamental a gente pensar em demarcação já, né, desses territórios todos, né? E também não adianta demarcar e preservar, né, como a gente vê o pessoal lá do Xingu, né, que tem uma área demarcada, mas a água está toda envenenada porque a nascente está na área do agronegócio, né? Então, garantir a vida, né, nesses territórios, nessa preservação dessa cultura, que é a nossa cultura, do nosso povo, né, é fundamental, né? E nesse sentido também a gente pensar que, né, a gente é um país que não teve a reforma agrária, né? A gente não teve esse acesso à terra, né, para as pessoas que foram escravizadas, né? E na, 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 no debate de ontem, né, do direito ao teto, né, o Luiz Corrara falou da lei de terras, né? E E eu lembro quando eu vi uma fala de um mexicano falando da pressão da mineração, né, no seu território. Ele falou que a gente só consegue combater essas ações quando a gente percebe desde quando ele está se aproximando, né? Mas um povo desterritorializado, né, que está concentrado nas cidades, né? Ele não consegue, né? Porque ele não está na terra, né? Nossa terra está ocupada em grande parte pela a concentração fundiária, está nesses grandes latifúndios, né? Que agora está lá com as commodities, o agronegócio, né? Que não planta comida, né? Mas planta é, ativo financeiro, né? Da bolsa de valores, né? Então, assim, eu acho que a gente retomar esse acesso à terra com a reforma urbana, a reforma agrária popular, né? É fundamental, né? Porque senão a gente não tem o nosso povo na nossa terra, preservando a nossa terra, a nossa cultura e preservando a vida, principalmente, né? Imagino que lá em Belém tem muitas comunidades tradicionais indígenas, né? Que nessa luta, né? Então acho que repercutir essa luta, né? Junto com a campanha da fraternidade, né? Da reforma urbana, da reforma agrária, da demarcação das terras de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, os caiçaras, né? Vivi está lá agora em Angra, né? Tá vendo, né? Na Costa Verde a importância, né? De da gente preservar esses territórios, né? E quando a gente fala da preservação desses territórios, né? Não é só para morar, né? É para morar, para trabalhar, né? Para manter suas práticas de culturais, né? E principalmente de sobrevivência, né? Porque se tem um pescador sem acesso ao mar, né? Ele não consegue pescar, né? Então
essa dimensão, né, do trabalho junto ao acesso à terra, né, é super importante, né? E quando a gente pensa na moradia urbana, né, e na forma como as cidades estão se desenvolvendo hoje em dia, né, assim, a gente vê várias cidades se desenvolvendo a partir de condomínios fechados, né? E quando tem a política habitacional, né, o que a gente viu no último ciclo, né, de Minha Casa Minha Vida, foi a partir de grandes conjuntos habitacionais, né, condomínios, colocando uma população de baixa renda em condomínios fechados, áreas privadas, então uma população de baixa renda tendo que cuidar de torre de água, né? Antes ela tinha que cuidar da sua casa com muita dificuldade, né, quando morava na favela. E hoje essa população tá morando em condomínios fechados que precisam pagar uma taxa de condomínio. Muitos estão perdendo sua moradia do Minha Casa Minha Vida, né? Porque não tem condições de pagar essa taxa condominial, né? Também não conseguem. Imagine, você tem um prédio de 5 andares, você tem que fazer uma reforma de um telhado, não é uma coisa que você faz sozinho, né? Em mutirão com seus vizinhos, né? Então, é uma situação de decisão de forma, né, de morar, né, na cidade, né, que desvincula a gente com essa relação que a gente falou da fraternidade, né, das relações de vizinhança, né, de você ter uma cidade para todos, né, você está criando várias cidades privatizadas, né, fechadas em condomínios, né. Então, assim, acho que quando a gente pensa na busca do direito à moradia, né, não é qualquer moradia, né? A gente tem que pensar também que cidade, né? Que sociedade que a gente está querendo no nosso futuro, né? Ou talvez voltar ao passado, né? Quando a gente brincava na rua, né? Quando tinha essa relação de bairro entre as pessoas, existia a praça, onde o menino que mora na favela com o que mora no asfalto conseguia brincar junto, porque tinham acesso a espaço público, né? Então, pensar que cidade nós queremos, né? E que a partir de que economia, né, que a gente quer também, né? A gente vê muito em São Paulo, andando em São Paulo, que agora o que tem o domínio agora de qualquer esquina tem, acho que não é mais Americanas, agora virou Oxo, né? É uma rede de lojas de conveniência, né? Que certamente deve ter um trabalhador precarizado ali, né? E eu fui ver que quem é dono dessa Osho é um cara que é tipo, tem ação da Coca-Cola, tem ação do Bill Gates e ação, a Shell já teve ação dessa Osho, né? E isso entra no lugar, né, de uma cidade que a gente já tem ainda nas favelas, acho que a gente tem pouco essa relação, né, nos bairros mais populares, né? Onde a gente tinha uma relação com o dono da venda. Ele sabia, né? Se você ficava uma semana sem ir, ele sabia que você ficava preocupado, né? Ele sabia seu nome, né? E hoje em dia a gente está tendo uma cidade, né, mercantilizada, né? E sem relação, né? Sem essa fraternidade, né? Sem essa construção de relação entre as pessoas, né? Então, um exemplo interessante, né? É aquela cidade lá do Ceará, né? Que teve o Banco Palmas, né? Esqueci o nome da cidade aqui, que é que ela conseguiu se desenvolver a partir de uma economia solidária, popular, né? Com inclusão, desenvolvimento local, né? Aqui no Rio a gente tem um projeto de moradia popular, né? Que é a ocupação Manuel Congo, né? Que eles, mesmo num prédio dentro da cidade, eles conseguiram desenvolver o projeto de autogestão, né? Onde tem lá um espaço de um restaurante popular gerido por esses moradores, né? Onde existe uma outra relação de trabalho que não de exploração, né? Então, quando a gente pensa cidade, né? Assim, como arquiteto urbanista, a gente faz projeto, pensa projeto de moradia, né? E não pensa só moradia isolada, mas pensa que cidade a gente está construindo quando junto um monte de casa, né? É pensar para além da moradia, né? Pensar que não é só casa, gente, as pessoas vivem, elas trabalham, né? Essa moradia hoje em dia, né? Muitas pessoas elas trabalham em casa, né? Tem mãe cuidadora, tem mãe que cozinha para fora, né? Tem trabalhos coletivos, né? E muitas vezes nesses projetos habitacionais isso não é considerado, né? Então, pensar uma política habitacional que seja intersetorial, né, junto com outras necessidades da vida, né,
é super necessária, né? É, e pulando um pouco, né, para a questão do acesso à terra, né? Não sei se está confuso, que eu estou passando tanta informação, né? Não tem ali as marcas das frases em cada slide, né? E eu aqui na minha cola aqui, eu estou toda desordenada, tá tudo fora da ordem. Mas falando um pouco nessa questão do acesso à terra, né? E essas violações de direitos, né? Assim, eu também agora eu estou trabalhando na Câmara de Vereadores, né? Como assessoria parlamentar, então se antes na Bento Rubião eu acompanhava, né, mais os projetos de moradia, de autogestão, né, Minha Casa Minha Vida Entidades, né, abriu um leque para ver uma realidade muito mais crítica, né, na cidade, né, que é muito que a Viane trouxe aqui, né, de situações de moradia, assim, famílias que estão há mais de 10 anos aguardando a sua moradia, porque no processo de Copa e Olimpíadas perderam suas casas, foram despejadas pelo Estado, né, e não conseguiram suas moradias, né? Até hoje vivem com auxílio habitacional temporário de R$ 400, que não dá para nada, né? Muitas certamente vivendo uma precariedade, né? No Rio de Janeiro, na cidade, são cerca de 4.000 famílias, né? E ainda tem uma cota do Estado também, né? Um número gigantesco, né? É, a gente vê o exemplo ali do Rio Acari, né? A gente só lá naquele trechinho do Rio Acari, né, que o núcleo de terra junto com a pastoral de favelas tem acompanhado, a gente viu que tem 50 famílias com risco de eminente, né? Iminente da casa colapsar, né? Precisa de chuva, não precisa de nada, né? Em qualquer momento a pessoa pode perder sua casa e perder sua vida. Isso é uma situação que a gente vê de perto, fez o zoom, né? Mas imaginamos que assim esse número é muito maior, né? E não necessariamente essas pessoas precisam ser removidas, né? Tem obras de contenção, mitigação que quase não acontecem, né? Como muitas dessas famílias que moram nas áreas afetadas pelas chuvas de Petrópolis, né, continuam morando no mesmo local, né, e nenhuma obra foi feita ali para conter aquilo, né. Então, pensar moradia não é, não, a gente não se encerra na casa das quatro paredes, né. Tem que pensar nesse território, nesse local onde se vive, o que é possível fazer sempre na perspectiva da permanência dessas famílias, né. Em último caso, uma situação de risco como essas que famílias que não têm como permanecer, né? Tem questão ambiental também que a gente tem que pensar, né? Mas de como mitigar, né? Eu estava pesquisando agora, né? A campanha Despejo Zero, né? Ela tem uma campanha nacional de vários movimentos. São no Brasil, o levantamento que fizeram em setembro de 25, então é recente, né? São mais de 2 milhões de pessoas que foram afetadas por despejos ou remoções forçadas desde a pandemia, né? Desde março de 2020 até agosto de 2025, né? Sem contar no déficit habitacional de 6 milhões, né? Que deve ser maior do que esse, né? Porque a gente teve corte no censo, né? Então, alguns componentes do censo não foram, principalmente em relação ao aluguel, né? O, o, o ônus excessivo em aluguel não está bem registrado nesse último censo e é o componente maior dos últimos censos, né, do déficit de moradia, né? A gente tem no Brasil muitos refugiados de guerras, né, que esses nem contam como cota de priorização de nada, né, são esquecidos, né? E temos os refugiados climáticos, né? Agora mesmo eu ouvi falar que no Rio Grande do Sul tem várias famílias deslocadas que continuam morando no galpão desde a chuva de início de 24, né? O déficit qualitativo, que são as pessoas que moram, né, que às vezes não tem banheiro, não tem saneamento, vivem na precariedade, é de 27 milhões e 27,6 milhões de domicílios, né? Então é muita gente. O problema é muito grande, né? E a base principal disso, né, é o acesso à terra, né? A gente tem projetos legislativos, né, das bancadas ruralistas e ligadas ao capital imobiliário, né, que é de invasão zero, né? Que é o contrário disso tudo, né? Então, assim, a gente vive num momento onde há uma criminalização dos movimentos que fazem com esforço próprio o pouco, né, para garantir moradia para muitas famílias, porque a gente tem pouquíssima política de governo, né, de Estado, né? E
E por outro lado, né, tem esses movimentos como o Despejo Zero, que, né, que conseguiu com muita pressão, né, criar uma comissão de soluções fundiárias no TRF2, né, que é o Tribunal Regional Federal, né, e a gente consegue boas soluções quando há boa vontade, né? Acho que o caso do Horto, aqui no Rio de Janeiro, né, uma comunidade tradicional de mais de 200 anos, que historicamente sempre foi ameaçada de despejo, a partir desse processo de diálogo, conseguiu a permanência e menos famílias vão só se somar ao déficit habitacional, porque se conseguiu reconhecer o direito à permanência dessas famílias, né? Outra questão que é importante a gente falar, né, é dessa política, né, que a gente está vendo aqui no estado do Rio de Janeiro e do município, né, que é. Já deu? Fechou? Tá. Que é a de leilão, alienação dos imóveis públicos, né? Hoje mesmo a Alerj, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estava votando um PLC 40, né, que é para venda de vários imóveis, entre eles ocupações de moradia, tem a Aldeia Maracanã, né, que é uma complexidade que existe ali, não é só moradia de indígenas, mas o Rio de Janeiro é um estado que é um dos estados que mais possui indígenas em contexto urbano morando em favelas, e a aldeia ela tem uma importância como espaço de prática cultural desses indígenas e de ensinar também, né, a gente, nós brancos, né, outra forma de educar, né, de outra cultura, né, então muitas escolas, tem mais de 30 projetos de extensão ajudando a formar novos acadêmicos, né, a partir da vivência com a Aldeia Maracanã, né, e tá lá a Aldeia Maracanã ameaçada de despejo, né, por esse leilão, né? Enquanto existe um embrólio ali, né? Que espero que seja resolvido aí pela Comissão de Soluções Fundiárias, para que o imóvel retorne ao governo federal e se consiga permanência, né? Mas é muito perigoso essa política de alienação dos imóveis, de venda dos imóveis públicos, né? Porque é entregar para o capital financeiro imobiliário imóveis que têm uso social, né? É isso que está acontecendo. E, por outro lado, a gente tem um governo federal, né? O presidente Lula, desde a primeira gestão dele, ele sempre defendeu que os imóveis públicos eles precisam cumprir sua função social e, prioritariamente, eles devem ser destinados à moradia popular, né? Então, tem o programa Imóvel da Gente, que eu acho que esse sim tem que ser muito valorizado, né? Que é o processo moradia, o princípio, o pontapé inicial é o acesso à terra, né? E, e a permanência das famílias que já estão nessa terra, né? E é isso, né? É o que a gente sempre fala, né? Tem tanta casa sem gente, né? E tanta gente sem casa, né? Eu acho que é um caminho que a gente precisa é, trilhar, né? Para que a gente consiga ter acesso a um direito básico fundamental da vida, né? Que é morar, né? E com política pública, né? Como ontem disse o Elton, né? Coordenador da Pastoral do Rio Grande do Sul, é um dever do Estado e não nosso, né? A gente tem que controlar, né? Essas políticas, esses recursos, né? Mas é isso, enfim, deixo os próximos itens para as próximas falas. Muito bom. Muito obrigado, Sandra. Bom, o nosso tempo, nós tivemos problemas no início, sabemos disso. Agora na sala aqui temos 29 pessoas e mais o Manangão. 29 pessoas e o Manangão, né? Que fala no final. Mas a ideia é que a gente fizesse pelo menos uma outra pergunta. O processo aqui vai ser diferente, nós não temos, podemos colocar no chat ou podemos abrir para falar. O meu medo é que se abrir para falar, as falas ficam muito longas, né? O Júlio, por exemplo, já faz uma pergunta aqui, a Nora Ney também. Vamos usar essas duas perguntas, tá? Vamos ver para quem é. A Nora Ney diz lá, como a falta de cuidado com a terra e a ausência de políticas eficazes na gestão territorial pode contribuir para a escassez de terras e moradias dignas em comunidades vulneráveis e quais são as consequências sociais e ambientais dessa situação? Ok, também é mais um seminário, né, Noranei, para responder essa pergunta. E do Júlio, ótimo, eu estava aqui para fazer essa pergunta, Júlio. Sandra, mas eu ia fazer para a Viviane, interessante. Sandra, qual a importância da participação popular na discussão do plano plurianual, do plano diretor e da lei orçamentária anual? É interessante que eu ia fazer para a Viviane, mas deixa para a Sandra, não tem problema.
Vamos ficar assim. Viviane, você responde a pergunta da Nora Ney e a Sandra responde a pergunta que foi feita para ela, pode ser? Se vocês quiserem olhar aí no chat, tá? Tá? Mas, Viviane, eu queria incluir um ponto. Porque você falava da questão. Bom, você falou uma questão, um monte de coisa tão interessante, mas essas áreas de especial interesse social e tudo mais, como fazer para a população entender que isso existe, para que a gente possa acessar isso, para que a gente possa contribuir com a mobilização social para garantir isso daí. Claro que essa pergunta serve também para a lei, né, para a LDO e tudo mais. Mas do ponto de vista de pensar as áreas de especial interesse social, incluindo e juntando aí com a pergunta da Laura Ney, tá bom? Tá. Viviane. Vou tentar ser breve, porque é realmente um Sim, seminário. sim, Mas sim. partindo da sua pergunta, Tobias, a gente viveu, Sandra acompanhou até mãe mais do que eu, um grande período de desmobilização social por conta da extinção dos conselhos, né? É, Querendo ou não, a gente tem que reconhecer que o papel dos conselhos, dos diversos conselhos, conselhos da cidade, conselho que pensa o direito da criança, o direito da mulher, são vários conselhos importantes que são fundamentais justamente para conseguir mobilizar as pessoas para participar, para poder levar suas demandas, porque é aquilo que a gente sempre conversa. Uma política pública pensada no gabinete de quatro portas fechadas, dentro de quatro paredes e portas fechadas, ela não é pensada para atender o problema das pessoas que estão vivendo ele no dia a dia. Então, quando você consegue retomar, de alguma forma, agora está com esse movimento dos conselhos, né? A gente vai ter agora a conferência, a gente teve a conferência municipal, tivemos a conferência estadual esse ano, e em fevereiro a gente vai ter a conferência nacional das cidades, que pensa esses grandes temas, esses diversos temas que são imensos, né? São temas para você pensar e planejar o país para os próximos 40, 50 anos, né? De tantos problemas que a gente tem para resolver. E aí eu acho que isso tem esse componente de você resgatar a participação popular através desses conselhos. Eu acho que as organizações populares, como o próprio Conselho Popular, eles são espaços fundamentais para que as pessoas, porque muitas vezes quando a pessoa vai ao Conselho Popular, ela vai ali para contar o problema que ela está vivendo. Ela chega ali para pedir socorro. Só que conforme ela vai participando, ela vai vendo que o problema dela não é só dela, é o problema de um montão de outras pessoas que estão naquela mesma situação. E aquilo acaba gerando uma mobilização em torno não só do problema dela, mas de um problema que é maior, que é coletivo. Então, eu acho que esses pequenos espaços de organização popular, e eu acho que nesse aspecto, nossa, a Pastoral de Favelas tem um papel essencial. Essencial, desde muitos anos, e eu acho que continua tendo esse papel que é fundamental para a mobilização popular, para que as pessoas entendam que o problema delas é um problema muito mais amplo, que a gente precisa, por exemplo, estar nesses espaços. Vou invadir a sua pergunta, Sandra. Estar nesses espaços de participação, como eu falei, para a gente poder pensar política pública, para a gente poder lutar por orçamento, porque não adianta a gente pensar política e não ter dinheiro destinado para executar essas políticas públicas, né? E entrando mais especificamente na pergunta da Nora Ney, além dessa questão de mobilização, a parte da educação em direitos. Né? E aí eu coloco as diversas instituições, mas aí eu vou puxar a orelha para a minha instituição, que é a Defensoria Pública, que tem um dever constitucional de educação em direitos também. Não é só a gente prestar assistência jurídica para a pessoa que está ali na ponta com um problema. A gente precisa também estar nas escolas, estar nos espaços populares. A gente tinha um projeto muito bacana, que era a Defensoria nas Favelas, que a gente está tendo uma reformulação, mas é importante que a Defensoria esteja nesses espaços onde as pessoas não conseguem chegar e ir até a defensoria, para que além de prestar assistência jurídica, a gente possa fazer esse papel de educar em direitos. Por quê? Educar em direitos para que no espaço em que você não tem ausência, você tem a ausência do Estado, que deveria estar ali, mas que às vezes não está, as pessoas entendam que elas têm direito, que elas podem reivindicar e elas têm caminhos para poder buscar esses direitos que a Constituição garante, que a lei garante, né? Porque quando o Estado ele está ausente, alguém vai se fazer presente. E muitas vezes se faz presente
é, retirando direitos, oprimindo famílias. E aí a gente precisa do Estado não só para garantir direitos, mas também para cumprir esse papel de ser aquela. Como a gente tinha, por exemplo, eu lembrando aqui do pouso, né? Que era um instrumento importantíssimo para poder você prestar assistência técnica, né? De orientar uma família que às vezes quer fazer uma construção e você fala assim: não, mas olha só, aqui você não pode construir desse jeito porque você vai colocar sua família em risco. Você tinha esse papel, essa função sendo prestada pelo poder público e hoje você não tem mais os pousos. Então, são pequenos movimentos, pequenas coisas que não são tão pequenas, porque na verdade, quando você olha o macro, você consegue evitar um monte de diversos problemas. Por exemplo, a família que quer construir numa área que é de preservação ambiental. Quando você tinha um pouso, você tinha. Não, olha, não pode. A própria comunidade, ela acionava esse espaço para poder evitar esse tipo de construção e evitar problemas futuros, porque quando você constrói numa área, por exemplo, de risco, você não coloca só em risco a sua família, você coloca em risco, às vezes, quem está com uma casa abaixo da sua. Então, assim, são várias políticas públicas que foram descontinuadas que a gente precisa fazer esse debate nos conselhos, né? Para retomar a participação popular, para que as pessoas falem quais os problemas que existem hoje nesses espaços e a gente possa começar a pensar a política pública a partir de quem precisa da política pública e não de quem está lá nos gabinetes ou os grandes estudiosos, que são importantes, claro, a gente precisa unir o saber popular ao saber acadêmico, mas assim, quem tem que ensinar para a gente onde está o problema e como se resolve o problema são as comunidades, são elas que passam no dia a dia, vivenciam e já tem muitas vezes as soluções, mas precisam que o poder público esteja presente para poder atuar e fazer valer os direitos que são garantidos. Muito bom, muito bom. Sandra, a Viviane já cimentou o caminho, né, para a sua resposta, mas, por favor, Sandra, pensando então na pergunta do Júlio sobre como popularizar, né, essa disputa, porque o orçamento é uma disputa, é um instrumento de disputa e em disputa. Mas eu também queria que você respondesse, Sandra, a partir do seu olhar, você se lembrava aqui que hoje você trabalha na Câmara Municipal, você trabalha como assessora na Câmara Municipal. O seu olhar também a partir desse lugar, ok? Não só no lugar de técnica, de especialista, mas também nesse lugar de contato cotidiano com a população. Por favor, Sandra. É, então, eu sempre lembro de uma frase, né, de uma senhora que vivia em situação de rua, né, Maria Lúcia, né, que o Raymond sempre fala dela, que ela falava, não fale de nós sem nós, né, que eu acho que fala tudo, né, assim, e a doutora Eliane da Bento Rubião, ela também falava uma frase, que a gente é assessoria técnica, né, para trabalhar com a população, né, e não para a população, né, então, assim, eu acho que em todos os vereadores que eu trabalhei na Câmara, né, e eu acho que o Raymond foi o que mais me ensinou sobre isso também, né? Essa coisa dessa construção coletiva, né? Assim, eu acho que não tem como a gente pensar uma política pública, pensar um projeto de lei distante dessa população que mais precisa, né? Então tem que ser um processo de pisar na terra, né? De estar lá no chão junto com essas famílias, entendendo a sua realidade, pensando junto com eles, né? A gente está agora construindo uma regulamentação da lei dos depósitos, né? Uma questão que a gente falou, né? Tem os ambulantes. Ambulante mora distante do centro, trabalha no centro. Existe um problema de espaço para armazenar seus produtos, né? Porque eles moram distantes, né? E manipular os produtos, né? E a gente está lá fazendo reunião constante para pensar essa regulamentação, visitando os depósitos, para entender essa realidade a partir deles, né? Então, acho que quando a gente constrói nesse processo com, né? Essas pessoas elas vão saber cobrar mais do que quem só viu um projeto de lei no jornal e olhe lá, né? Então, acho que fazer com ajuda o controle social, né? Porque é uma forma das pessoas se apropriarem do que está sendo feito, né? Da mesma forma, se as pessoas começarem a se apropriar do orçamento público, né? Agora com a questão da chacina da Penha, né? Se falou muito, né? O orçamento da segurança pública é altíssimo, não tem para habitação, não tem para urbanização, não tem para educação, não tem para cultura, né?
mas o valor destinado para a segurança pública, que acaba tendo uma política de morte, não de vida, né? É muito mais alto, né? Eu lembro que na questão da drenagem, né? O orçamento ali executado e destinado para drenagem, né, contra enchente, era muito baixo o valor destinado e execução. Se você olhar na cidade do Rio de Janeiro, né? Muitas vezes esse valor concentrado na zona sul, né? E na zona hoje sudoeste, né? Poucos na zona norte, que é uma área onde demanda muito, né? Então, acho que à medida que a população se apropria disso, ela vai ter mais condições de questionar e lutar por esse orçamento, né? Por outro lado, acho que uma política que poderia ser resgatada, né? É o orçamento participativo, né? Em Minas Gerais, a gente teve um orçamento participativo da habitação, onde se junto com vários bairros e população se discutiu. O Rio Grande do Sul é exemplo disso também, né? Mas é uma política que morreu, né? A gente tinha uma demanda antes do Minha Casa Minha Vida, né? Dos movimentos, todos os setores da cadeia produtiva, desde o movimento empresário, lutava pela PEC da moradia, que era uma proposta de emenda constitucional para garantir recursos permanentes, 2% da União e 1% de estados e municípios para habitação. E com Minha Casa Minha Vida, com tudo mais, essa pauta morreu, né? A gente luta por um sistema nacional de habitação, assim como existe o SUS, na cultura existe sistema, né? E o sistema ele fecha esse conjunto, né? É plano, conselho e fundo, né? Então tem que ter o conselho para ter o controle social, o conselho deliberativo, senão não adianta nada, né? Um conselho, fundo público e um plano, né? Não é a partir da decisão do político, né, eleitoral é que se define o que vai ser feito, né? Então, acho que assim, se apropriar do orçamento público, né? E desse momento que a gente está, né, em todos os municípios, agora, nesse final de ano, está se discutindo o plano plurianual, né? 2026, 2029, né? Pega o segundo ano de gestão do prefeito e um ano do próximo prefeito, né? Então é importante a população, né? Já que a gente está circulando, né, essa live, depois vai ser postada no YouTube, né? E a lei orçamentária anual de 2026, né? A gente não tem no Rio de Janeiro, as emendas de vereadores não são impositivas, né? Então é muito difícil, o vereador define as emendas junto com a população, né? Os que fazem isso, mas no ano seguinte o prefeito retira tudo, né? Então, assim, a gente tem mais controle de ter mecanismos, né, de controle social desse orçamento, né? É importantíssimo. O primeiro é ocupar ali a Câmara de Vereadores também durante esse processo das audiências públicas que estão acontecendo agora, né? Para que se aproprie dessas informações, né? E ter grupos de trabalho, para além disso, não adianta só ir lá na Câmara sem saber o que está sendo discutido, né? O Conselho Popular vai lançar uma campanha agora reivindicando 1% do orçamento do município para a habitação popular, né? Junto com o Plano Municipal de Habitação que está sendo discutido. Então, acho que ter grupos de estudo, acho que a campanha da Fraternidade e Moradia, acho que ela é importante para isso, para a gente chegar no bairro, lá entender os problemas do bairro, fazer esse estudo ali, como está lá em Campo Grande, orçamento de saneamento, moradia, não sei o quê, não sei o que lá. Como está o orçamento das necessidades da população? Se não tem, né? Vamos juntar ali, daí começa a juntar bairro, junta cidade, né? E é isso, acho que tem que ser um movimento em rede, em cadeia, para a gente ganhar força, né? Eu acho que as pastorais têm essa força nacional, né? Então é um desafio que a gente tem aí, né? De cobrar com essa força aí que as SEBs já tiveram e que a gente tem esse potencial, né? Isso. Excelente, excelente. Sandra, muito obrigado. Você, hoje de manhã estávamos numa reunião, o Managão poderá comentar, e falávamos das dificuldades em relação ao agir da campanha da fraternidade. Olha você aí dando várias dicas. 9 horas da noite, nós precisamos encerrar. A gente tem encerrado, claro, vamos encerrar com as considerações finais de vocês, e a gente tem pedido, Viviane e Sandra, que nas considerações finais vocês incluam, os outros fizeram, as outras, incluam uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra para nos jogar para cima, ainda que vocês já tenham feito isso o tempo inteiro. Aliás, eu tenho a impressão, o Manangão depois vai dizer se eu estou enganado ou não, que a gente sai desta
deste encontro com vocês rejuvenescidos, no meu caso, no Maranhão, que somos os mais velhos aqui, né? Mas cheios de gás. Mas eu queria acrescentar mais uma coisa, Viviane e Sandra: ideias para adiar o fim do mundo. Nas considerações finais, pegando carona no Ailton Krenak, nas considerações finais, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mas também algumas ideias para adiar o fim do mundo, por favor, começando pela Viviane. Então, eu queria aproveitar e mais uma vez agradecer o convite. Foi um prazer enorme estar aqui. E assim, para fechar, eu acho que na verdade, a gente precisa caminhar para ocupar esses espaços, para estar presente nos espaços decisórios. A gente não pode se desvencilhar desses grandes debates, dessas grandes questões, né? A gente está tendo aí a COP30, a população como um todo, não está acontecendo aqui na nossa região, né? Na nossa cidade, está lá na outra ponta do nosso país. Mas é um tema, por exemplo, que diz respeito a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque se no futuro a gente não tiver preservação ambiental, a gente não vai ter terra, a gente não vai ter casa, a gente não vai ter nada. Mas, na verdade, o que a gente tem visto é que a população como um todo, cada vez mais eu percebo que tem se interessado por esses grandes temas, tem entendido a dimensão de que o problema individual não é individual, é coletivo, como eu falei, e aí está a importância da gente estar unidos, estarmos juntos, né? A gente viveu uma pandemia aí que felizmente passou, a gente tem que voltar a ter essas práticas de encontros presenciais, né? A gente está aqui no espaço que é virtual, mas por uma questão de facilidade de conseguir juntar todo mundo. Mas eu sou, depois do trauma da pandemia, eu acho que eu sou aquela adepta dos encontros, de ver pessoas, de estar com pessoas, porque eu acho que esses são os grandes espaços em que a gente consegue, em conjunto, como a Cíntia falou, coletivamente, construir soluções e pensar soluções a partir dos problemas vivenciados por cada um. Eu acho que o grande avanço que a gente teve com a área de especial interesse social, a AES 3, e também com essa retirada dessa limitação da zona de especial interesse social, colocando agora contra a parede o Poder Executivo para pensar o planejamento urbano também a partir das comunidades e favelas, representa aí um grande avanço. E a gente agora precisa se apropriar dessa alteração e lutar para que ela de fato seja implementada e com isso garantir a permanência, o direito à terra dessas famílias, dessas comunidades que vivem nos territórios populares dentro da nossa cidade. Obrigada e também contem comigo para o que vocês precisarem para a gente continuar aí na luta pela terra, pelo direito à moradia. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Viviane. Sandra Cocudai. Vou me inspirar aqui numa frase que eu vi numa manifesto aí da Pastoral do Moradia da Favela, né? Em relação à chacina da Penha e do Alemão, né? Que fala que nenhum direito pode nascer da violência, né? Então, quando a gente fala de direito à moradia, direito à terra, né? É que o povo e a favela quer viver, né? Então, acho que isso é um princípio básico, né? Assim, a gente tem que estar vivo, né? Para adiar o fim do mundo, né? Não só a gente, ser humano, né? Mas todos os seres, né? Porque é isso, a biodiversidade, né? A gente precisa. Se reclama do mosquito, é porque não tem sapo, né? Não tem floresta, né? A gente vive nessa cadeia, né? Nesse ecossistema, né? Então, acho que vida acima de tudo, né? Acho que direito à vida, né? De direito a viver dignamente, né? E como o Papa Francisco fala, né, que terra, teto e trabalho são direitos sagrados, né, o direito de ir e vir, né, uma mãe que perdeu o filho, né, numa das chacinas, né, Ana Paula, que ela vai ter ser premiada agora, né, na Suíça, sei lá onde, né, imagina, ela perdeu o filho pela violência de Estado, o filho foi levar um pavê para a avó, daí na volta levou um tiro e morreu. Então, assim, isso não pode acontecer. A gente não pode perder tantas jovens que têm um potencial gigantesco e não têm acesso aos direitos, né, por uma violência de Estado, né? E mesmo aqueles que podem ter caído no crime, qualquer coisa, a gente tem que ter esperança que esse jovem ele
se der, se der oportunidade, com certeza ele vai. Tipo, os piores alunos são os que mais têm criatividade, os que mais têm potencial, e o que está errado é a forma de educar, né? E não o menino, né? Que não consegue se enquadrar nesse sistema, né? Então, acho que a gente tem que buscar, né? Para adiar o fim do mundo, a gente tem que buscar sair da caixa, né? Tem que buscar outras formas de fazer, né? E, e para isso a gente tem que estar junto, né? Tem que estar em rede, tem que estar ao vivo, presencial, né? Tem que circular, andar, né? E estar nas comunidades, né? Acho que estar junto ao povo, eu acho que essa diversidade de você juntar a academia, a população, junto às pastorais, junta, eu acho que essa conexão, né? Essas redes todas é que vai trazer qualquer transformação que a gente precisa para adiar o fim do mundo, né? E eu acho que o que eu vejo hoje em dia, né, que é pensar a relação de campo e cidade e agroecologia, né? Assim, acho que o que a gente come importa muito, né? Então não tem como a gente desconectar, adiar o fim do mundo sem pensar na relação com os sistemas alimentares, né? Com esse domínio cultural alimentar que a gente tem, né? E voltar a comer junto também, né? Voltar a comer junto, sentar, cozinhar junto, né? Eu acho que essas práticas que a gente tem, né? Eu acho que a igreja, acho que a memória que eu tenho de criança, né? É sempre disso, né? As festas populares, né? Você ter esses momentos de retomar essa reunião, né? Esse encontro da população nas ruas, nos bairros, né? De forma alegre, né? Fazendo esse junta-prato, né? Essas ações coletivas é o caminho, né? E demarcação e retomada de demarcação das terras indígenas, né? Quilombolas, caiçaras, retomada de terras ocupadas pelo agronegócio, para que o povo volte a cuidar e ter acesso à terra, né? O povo volte às suas raízes, né? Eu acho que isso é importante para a gente adiar o fim do mundo, né? Como diz o MST, tem que plantar muito, né? Plantar para comer também, né? Muito bom. Excelente. Viviane Santos Tardelli é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Sandra Cocudai é arquiteta urbanista, é conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e do Instituto de Arquitetos do Brasil. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. A Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Vicariato da Caridade Social, a Pastoral de Favelas, acertou em cheio nas escolhas que fez ao convidar essas 6 pessoas, como a Tânia falou em o início dos encontros, maravilhosas, não exagerou. Eu quero aqui, Monsenhor Maragão, eh, digamos assim, fugir do ritual e da liturgia e dizer o seguinte: saio daqui extremamente animado, saio desse encontro extremamente feliz, extremamente motivado e quero fazer sair segunda vez do script. Você falou de comida, Sandra, a gente está organizando uma comida lá em casa em torno de um fogão a lenha. Quando nós, com o pessoal aí, com a Tânia, com a Manuela, quando fizermos isso, a gente vai lembrar de convidar vocês, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe enormemente o trabalho de vocês, a energia, a coragem e o vigor de vocês. Parabéns, muitíssimo obrigado. Monsenhor Manangão, é contigo. Não se esqueça, por favor, de nos dar a benção final, ao final da sua fala. As falas, tanto da Viviane quanto da Sandra, elas acabaram me provocando algumas lembranças de algumas memórias, não é? Eu me lembro, ainda iniciando o curso de teologia, lá 50 anos atrás, e a gente forçou a barra para a PUC acrescentar um semestre onde as matérias não seriam de teologia, mas seriam da realidade brasileira. E tivemos um caríssimo professor que falecido recentemente, que muitos de vocês conheceram, chamado Padre Thierry. E ele era um demógrafo. Eu nem sabia direito o que que era isso na época que ele veio dar aula. E ele mostrou a realidade do Brasil.
Quer dizer, naquela época, campo e cidade mais ou menos estavam no mesmo patamar. O campo ainda era um pouquinho mais alto de moradia do que a cidade, 1970, 70 e pouquinho. E rapidamente, em 50 anos, a gente inverteu o processo. Na verdade, no início do século XX, nós tínhamos em torno de 17% da população na cidade, 20%, e 80% no campo, e hoje você tem 87%, se não me falha a memória, na cidade e o restante no campo. É uma tragédia, eu diria assim, é uma tragédia anunciada, porque a realidade brasileira ela nunca conseguiu trabalhar as autoridades prevenindo aquilo que poderia ser construído. E, numa certa maneira, eu acho que, como vem fazendo agora também recentemente com a realidade do trabalho, como não tem condições de gerar emprego remunerado decentemente para todo mundo, diz: não, não, tudo bem, não é problema. A pessoa tendo um bico lá, cata latinha e ganha um dinheiro, é trabalho também. Bom, é trabalho, mas não é trabalho digno. E a mesma coisa a gente vai vendo com a realidade da moradia. As condições foram entregues à população sem que ela tivesse condições de saber aonde construir e como construir. Eu me lembro quando estava lá na Rocinha e a Fundação Bento Rubião, junto com o vicariato naquela época, iniciando, a gente abriu a possibilidade de criar 3 lugares que deveriam receber a titulação. Então, com a ajuda de recursos do governo federal, a gente fez um mapeamento, o pessoal que trabalhava junto ao Bento Rubião nessa época, no início dos anos 2000, lembra um pouco dessa realidade. As dificuldades que tínhamos, né, que tivemos e não conseguir concretizar, porque tudo que dependia da área de governo municipal era uma tragédia, do governo do estado também. E, e a primeira coisa que ficou clara é que, por exemplo, uma realidade nascida um pouco antes de eu chegar na Rocinha, que cresceu desmesuradamente na época que eu estava lá, chamada Vila Verde, que hoje fica entre um espaço chamado Cachopa e o Hotel Trampolim, que foi um hotel antigo, que não existe mais. Aquilo não podia ser local de moradia, porque era um local de rio. Então, toda vez que chove com grande intensidade, a água procura o caminho mais tradicional que tinha antigamente e desce por ali abaixo. E a precariedade das pessoas é a mesma coisa, né? Então a gente fica vendo aquilo que vocês estão dizendo, na verdade, toda a luta que vem sendo realizada, e vocês estão junto nesse processo, na verdade é o desatino de governos que não conseguem pensar na população. Eu achei interessante porque o dia de hoje, que é uma missa, que é o dia dedicado ao santo Josafá, ele traz um texto bíblico que eu vou dar uma lida aqui rapidinho só para vocês. É o início do texto. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número dos vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a sabedoria pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções, apesar de estardes ao serviço do seu reino. Não julgastes com retidão, nem observastes a lei. Na verdade, é a cara dos muitos reis e poderosos pelo mundo afora.
Na verdade, eles não governam para as pessoas, eles governam para eles. A mim me espantou muito, eu tenho repetido isso com muita frequência, quando um famoso socialista português que veio a se tornar presidente da República, primeiro-ministro, e ele morre e deixa uma fortuna de 270 milhões de euros. Eu sei como é que ele ganhou certamente isso, porque trabalhando não se consegue juntar isso em 40 anos de trabalho, não é? Então, por que eu digo isso? Porque, na verdade, os governantes eles não têm a preocupação de fazer o melhor para o seu povo. Eles podem até dizer isso nas campanhas eleitorais, mas na prática da vida é o que a gente vai vendo, é o que vocês estão encontrando. Por exemplo, a gente tem uma lei que foi conquistada, digamos, a muito suor, de baixar o tempo que dava para dar direito a uma pessoa que tomou posse de um terreno na cidade. Saiu de 30 para 5 anos, se não me falha a memória. Mas no campo, nada foi feito. Permanece tudo da mesma maneira. Minha família é uma família de agricultores. Em Portugal, eles eram agricultores. Produziam batata, milho, centeio, cevada e por aí. Trigo, não é? Em poucos terrenos que tinham lá. Quando eu voltei a Portugal, depois de muito tempo longe de lá, ninguém mais queria trabalhar na terra. E por que não? A não ser os grandes, né? Os que tinham possibilidade de grandes, de produzir muito, não é? Porque, na verdade, eram mal remunerados. Eu me lembro da primeira vez que eu visitei Portugal, minha madrinha, minha tia madrinha, ela tinha terrenos e ela estava na época da plantação de batatas. E quando eu cheguei lá, estava na época da colheita. E a minha cabeça de cidadão, né, de cidade, né, perguntei a ela, tia, quanto é que vale a batata que a senhora está produzindo? E ela dizia, eu vou conseguir vender essa batata a 700, moeda da época, 750 escudos a arroba. Isso no início da semana. Quando chegou no finalzinho da semana, o governo português importou batata da Alemanha e a arroba da batata caiu de 750 escudos para 200. E ela dizia: não vale mais nada, vou dar para os porcos. Então saiu distribuindo batata lá por toda a aldeia que tinha criação de porcos, porque era muito pouco. E a gente vai vendo isso no Brasil. Por que ninguém fica no campo? Por que todo mundo vem para a cidade? Vem para a cidade em vista de ter um salário melhor e uma dignidade melhor. E na fala de um antigo, que eu ontem citava, né, de um padre lá francês, visitando a Rocinha para ser inaugurado algumas melhorias que fizeram num dos caminhos lá da Rocinha nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, ele dizia, para quem quisesse entender um pouco francês, no francês que ele dizia, fazer uma melhoria dessa é só chamar a atenção para mais gente vir para cá achando que vai ter uma vida melhor do que tem lá na cidade, lá no campo onde ele mora, no sítio onde ele mora. Isso não foi traduzido, porque era uma entrevista, um evento público, isso não foi traduzido. Apenas traduziram que o padre estava elogiando pelo trabalho que estava sendo, quando ele estava dizendo não, não é não. Isso aqui não serve. Não é isso que é melhoria de vida. Porque a casa continuou despenguelada lá no mesmo canto e os becos com acesso cada vez piores, não é? Eu morei na Rocinha no tempo muito antigo. Quando meu pai ficou doente, a ambulância entrou no beco e foi pegar meu pai lá na porta do barraco.
Quando eu voltei para a paróquia, para a Rocinha como pároco, não cabia nem um carrinho de mão passando no mesmo beco. Então, essa é a realidade. Quer dizer, se colocou nas mãos de pessoas que fazem o melhor que podem com aquilo que têm de recursos, sem um mínimo de ajuda do poder público, nem para dizer aqui não pode, ou faz assim que a tua construção vai ficar mais segura. Quando a pastoral de favelas, e naquela época antiga, era ampla, não é? Na época que o Papa São João Paulo II veio ao Brasil e visitou Vidigal e deixou lá o anel como lembrete de que aquele povo merecia uma dignidade maior, ficava muito claro que a luta que se fazia para permanecer juntava tudo. Era moradia perto do lugar de trabalho, com local para a educação dos filhos, escolas e isso, hospitais próximos. Isso foi se perdendo. Então hoje eu estou dizendo assim, antes de vir para cá eu estava dando uma folheada nos resumos que eu tenho sobre determinados temas a partir da doutrina social da igreja, né? E não tem nenhum documento da igreja, nenhum papa de 1891 para cá que não diga a propriedade é um direito de todos, é um direito privado nesse sentido que é usado, mas ela tem uma finalidade social. E o privado não é mais importante do que o social. E eu acho que nessa hora é que o mundo da gente está perdendo a dimensão da realidade. E aí vocês diziam, você tem esperança? Eu tenho. Se eu não tiver esperança, eu tô perdido, tô lascado, né? E tem esperança por uma coisa, né? Estava lembrando, não por conta das autoridades que vão aparecendo por aí, de vez em quando aparece alguma que tem um pouco um viés melhorzinho, não é? Mas é porque tem uma passagem do Antigo Testamento, que eu acho que todos conhecem, ou pelo menos uma boa parte deve conhecer, que é um diálogo entre Deus e Abraão. O Isaías foi provocar com a história do fim do mundo, uma esperança para o fim do mundo. Eu trouxe o texto, me lembrei do texto. É Deus dizendo para Abraão: a cidade tal vai ser destruída. E Abraão dizendo: mas senhor, será que o senhor vai destruir a cidade inteira? E se lá tiverem 60 justos, você vai destruir a cidade? E Deus dizia: não. Se eu tiver 60, eu não destruo a cidade. Abraão continua. Mas, Senhor, pode ser que não tenha 60, mas só tenha 55. E ele vai fazendo isso até descer até 10 justos, não é? E Deus continua dizendo a ele: não, Abraão, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Eu acho que Deus nunca vai destruir a humanidade. A própria humanidade é que está se destruindo. E está se destruindo porque está perdendo a dimensão da sabedoria, que é um elemento atrelado à justiça. Aquele texto que eu comecei lendo tem uma passagenzinha que, que Deus diz através do escritor sagrado, não é? O pequenino, ele vai ser julgado com misericórdia. Significa, mesmo na sua fragilidade, ele vai ser julgado com misericórdia. Os que governam vão ser julgados com o poder da lei, para dizer: eu não estou esquecendo essa turma, que é pequenina e que está por aí perdida, confusa. E eu brinco dizendo: acho que se tivermos, que cada um de nós for a expressão desse justo, que luta pelo bem comum, que luta pela beleza da vida, que luta pela facilidade, pela realidade do trabalho, que luta pela realidade da moradia, que luta para pensar a terra de uma outra maneira, certamente que a gente pode não mudar o mundo, mas a gente vai mudar muitas cabeças e vai mudar muitas situações. Tem uma situação que me encanta.
O dia que vocês tiverem paciência, leiam o livro de Levítico. Quando o povo judeu saiu do Egito e chegou à terra prometida, Deus distribuiu a terra por 10 tribos, e 2 ficaram responsáveis da parte do culto. E todo mundo contribuía para que essas pessoas tivessem o necessário para viver. Quando Jesus veio, portanto, muito tempo depois da realidade da saída do Egito do povo judeu, a terra já estava concentrada na mão das pessoas. Mas havia uma lei que era chamado ano jubilar. A cada 50 anos, a terra deveria voltar às mãos dos donos originais, para eles terem a chance de recomeçar tudo de novo. A vida, ela precisava dessa dimensão. E acho que na medida que a gente vai fortalecendo os laços, os trabalhos, as leis, não é? É verdade que o Brasil é um país riquíssimo em leis, mas muito ruim na prática da lei. Então, que cada um de vocês se torne o sinal de esperança para aqueles que precisam pelo exercício do bem. E eu agradeço pelo trabalho da Viviane e da Sandra há muitos anos, mesmo distantes, mesmo não conhecendo pessoalmente, mas sei que são conhecidas de Luiz Antônio e Companhia Limitada. A gente acompanha o trabalho e sabe o quanto é necessário e o quanto é importante essa realidade. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês, dê muita coragem e nunca desanime, nunca deixem de fazer essa luta e ajudar aqueles que mais precisam. Com isso, eu digo, peço a bênção de Deus para todos vocês que aqui hoje nos ouvem. Na próxima sexta-feira teremos uma manhã de ação social a ser realizada na Catedral, das 8h30 da manhã, 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. No sábado teremos também na Catedral uma apresentação da campanha da fraternidade do próximo ano, que será o lançamento na Diocese, antecipando um pouco a campanha, que só vai acontecer lá de meados de fevereiro até março, final de março. E convidem todos que puderem, está aberto, é gratuito. Provavelmente teremos um lanche no início e um lanche lá no final também. Mas será um dia muito bom porque a gente terá a apresentação do trabalho esplêndido que foi feito pela equipe que produziu o texto da campanha da fraternidade desse ano. Estão todos convidados, que Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado de coração. Foi uma semana que deixa a gente profundamente animado com as falas de cada um dos apresentadores na segunda, terça e hoje. Muito obrigado pelo trabalho feito.